Bom, estamos iniciando aqui mais um vídeo e, como sempre, propagando o otimismo que vem sendo natural no governo Bolsonaro. Para quem não sabe, o Ibovespa bateu 118 mil pontos. Gente, o mundo está acreditando no Brasil. Esses 118 mil pontos foi porque o dinheiro do exterior está chegando cada vez com mais frequência ao Brasil. Ah, Sérgio, mas a taxa Selic baixou para 4,5%, mas eles estão investindo nas empresas, é na iniciativa privada. E essa iniciativa privada, eles estão crescendo barbaridade. O Brasil está se recuperando em todos os setores, tudo batendo recorde, fabricação de automóveis, tal, tudo. O Brasil está crescendo absurdamente, mas você não tem acesso a isso. Você acha que Rede Globo e Bandeirantes vão dar essa notícia para você? Não vão de jeito nenhum. Eles são contra o desenvolvimento, o progresso e contra o brasileiro. Jamais vão dar essa notícia. E nós tivemos também agora nesse final de ano um programa criado até por, se não me engano, pelos próprios bancos brasileiros, de um mutirão de negociação das dívidas para que o povo volte a ser adimplente e possa novamente ter acesso a crédito, financiamento, compras financiadas tal, no Brasil. E aí parece que foram, salvo engano, 80 mil cidadãos que fizeram essas negociações. Parece que o valor foi de 4 bilhões e meio de reais. Foi muito dinheiro e tal. Mas eu quero deixar aqui algumas considerações. Os bancos ofereceram descontos de até 75%. Então vamos lá. Primeiro, os bancos, gente, sempre cobraram juros extorsivos. O banco rouba o cidadão. E a desculpa sempre é a mesma. Não, é porque muita gente não paga, então a gente tem que cobrar mais caro, porque aquele que paga, paga por ele pelo que não pagou. Isso é safadeza, gente. Isso é safadeza, gente. Isso não pode ser admitido, e pior que os caras falam isso abertamente e ninguém toma atitude. Isso é roubo. Eu não posso cobrar do Zé o que o Mané me deve. Não tem esse jeito. Mas por que eu estou falando isso também? Os bancos ofereceram 75% de desconto. Gente, eu lembro que no final da década de 90 ou final da década de 80, não lembro bem. Não, final da década de 90, eu acho. Teve um grupo que mexia com agropecuária aqui em Uberaba e tinha tido algumas dificuldades, o preço do produto dele não estava bem no mercado, eles não venderam e a dívida foi se acumulando. E aí, de repente, estourou o preço do produto deles, eles venderam, conseguiram muito dinheiro e foram no banco, inclusive eu fui junto, aqui na agência local, para negociar a dívida. Para vocês terem uma ideia, eu não vou falar nem profissão nem nada, um advogado, esse ano tem eleição, gente, pelo amor de Deus, não vote em advogado nem médico. Mas o fulano é bom demais, mas é advogado, mas é médico. Ele vai para lá fazer corporativismo, vai só defender a classe dele. E você que se lixe. Então, é bom, é ruim, não interessa. Não vote nessas duas classes profissionais. Bom, aí o advogado intermediou lá em Brasília e tal. Naquela época, foi acertada a dívida com desconto de 80%. Hoje eles ofereceram 75%. Naquela época foi um desconto de 80%. Mas mesmo assim o banco ganhou dinheiro.
Porque, na realidade, quando foi feita a Constituição de 88, lá estava estipulado que o juro máximo cobrado no Brasil era de 12%. Se cobrasse 12,1%, era preso. Mas, para variar, alguém ligado, claro, ao sistema bancário entrou com uma liminar onde? No Supremo. E o Supremo derrubou o que era fazia parte da Constituição. E o Supremo derrubou, falou que era inconstitucional. Mas como se está na Constituição? Não pode ser inconstitucional. E aí virou essa orgia que você vê hoje, juro cobrando nas diversas modalidades, chega até 350% de juro ao ano. É impagável, gente. Ninguém consegue pagar isso, não tem atividade, nem droga, eu imagino, não sei, mas acho que nem droga dá esse lucro. Não tem jeito. E aí a gente viu essa papagaiada mentindo, não, porque tal. Gente, tem uma empresa, eu inclusive uma hora vou falar aqui e tal, eu até não vou falar agora porque não está aqui comigo. Tem uma empresa do Paraná que ela mexe mais na área de crédito rural. Eu sou agrônomo, talvez entenda um pouquinho mais dessa área. Só para vocês terem uma ideia, ela trabalha fazendo a defesa. Não é defesa, ela observa se a cobrança dos juros foi feita de acordo com a lei. Porque os bancos usam um tal de sistema, sei lá se é hungarês, o que é e tal, que é juro dia a dia. Hoje é 1%, amanhã é 1, alguma coisa, porque teve uma inflação do dia anterior, amanhã é diário. E aí dá esses absurdos que a gente vê. E isso também no crédito rural. E os bancos sempre roubaram, inclusive o Banco do Brasil, que era o principal fornecedor de crédito rural, hoje não. Hoje são as multinacionais que financiam a agricultura brasileira. O Banco do Brasil não chega a 10%. Todos os bancos oficiais não chegam a 10%. E aí os bancos botavam lá, o produtor rural, coitadinho, muitas das vezes não tinha conhecimento nenhum, não ia correr atrás de advogado, olhava lá, e mais isso, e mais taxa, não sei o quê, mas virava um negócio de doido a dívida. E aí montaram essa empresa do Paraná. E eu pude ter acesso a alguns serviços feitos por essa empresa. Gente, eles chegaram a ter condição de fazer o banco, não é dívida, desconto de 80%, 75%, não. O banco teve que devolver dinheiro porque tinha roubado o produtor rural. Inclusive de créditos já liquidados, que o cara tinha pago 2, 3 anos antes, mas ele tinha guardado a documentação, a empresa pegou, viu, entrou com o processo, o banco devolveu o dinheiro para o cara. Isso é para vocês terem ideia de como o banco rouba. Mas rouba por quê? Porque aqui no Brasil ninguém fiscaliza. Eu falei, era 12%. O cara entrou no Supremo, o Supremo falou, não, está liberado, cobra o que você quiser. E era constitucional, estava lá na Constituição de 88, feita pelo maior traidor que já passou no Brasil, chamado Ulisses Guimarães. E tem gente que ainda elogia esse homem. Por isso que quando ele foi candidato a presidente, depois de promulgado a Constituição, sabe quanto por cento de voto ele teve? 3%. Era do PMDB, o maior partido da época, e acho que se brincar continua até hoje, somando todo o território nacional, vereador, prefeito e tal. 3%. Mas, infelizmente, alguns setores da mídia esquerdista, porque ele fez uma Constituição quase comunista e parlamentarista, que essa é a maior dificuldade que qualquer outro presidente teve e o Bolsonaro está tendo. Por quê? Porque nós vemos hoje aí o judiciário e o legislativo tem mais poder que o executivo. O Bolsonaro faz o decreto, eles vão lá e derrubam. O Bolsonaro faz a lei, eles vão lá e vetam. É desse jeito que o Brasil está, por causa dessa porcaria desse Ulisses Guimarães, que graças a Deus, quando o helicóptero, o avião, sei lá onde ele estava, caiu no mar, os peixes comeram para não deixar
construir um túmulo onde muito mané ia até hoje acender vela e levar flor para ele. Mas então eu quero voltar a falar sobre isso, tal. Gente, infelizmente, banco no Brasil foi feito para roubar o cidadão. Esses bancos de fora que vêm para cá, Santander, esses outros, mesmo tendo uma movimentação financeira menor que os bancos Santander de outros lugares do mundo, é os que dão mais lucro, gente. Não tem lugar do mundo onde o banco ganhe tanto como aqui no Brasil, porque aqui tudo é permitido. Fizeram essa negociação de dívida para quê? Para o cara voltar a se endividar. Porque, não, agora ele está liberado, ele agora está adimplente. Porque o melhor negócio que tem hoje é você emprestar dinheiro, gente. Tem nada melhor, hein? Juro, por menor que seja, não dorme, não almoça, ele não para, é 24 horas rodando direto. E mais as vantagens todas que os nossos governantes ao longo dos tempos sempre deram aos bancos. Portanto, infelizmente, essa notícia da adimplência do cidadão brasileiro, a mim não convence. Eu gostaria que houvesse uma fixação de juros em valores bem menores, mas aí é que nem eu falo. Mas por que o Bolsonaro não faz? Porque não pode. Infelizmente, ele não tem poder para tal. Para fazer isso tem que ser ou parlamento, ou então virar uma ditadura. E se brincar, se o parlamento fizer, eu dou meu pescoço para a forca, o STF derruba. Por quê? Precisa ter alguém com muito dinheiro para quando for preso ou qualquer coisa e chegar com habeas corpus lá no Supremo, poder ser cobrado um valor que lhes permita, nos dias seguintes, viajarem para a Europa, depositarem em paraísos fiscais as fortunas com as quais são beneficiadas. Um abraço a todos, até o próximo vídeo. Se é que ainda vou estar solto.